Shalom. Assim como Deus age no amanhecer, também Ele age no entardecer. No amanhecer, os apóstolos eram os filhos. No entardecer, os apóstolos são os pais da igreja. No amanhecer, Deus levantaria um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, e ele teria o espírito e a virtude de Elias. A terceira manifestação de Elias na terra estaria para precursar a primeira vinda de Cristo, para estabelecer o altar da nova aliança, erguendo o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só estava indicando o altar de Deus, como também o holocausto do Novo Testamento. E assim, esse Elias levantaria este altar, dizendo que neste altar estaria um Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Assim, ele estava convertendo o coração dos pais aos filhos, aos apóstolos. Porque no amanhecer, os apóstolos eram os filhos. Então, esta manifestação de Elias no amanhecer converteria o coração dos pais aos filhos, já que no amanhecer os apóstolos eram os filhos, cumprindo assim a primeira parte da profecia de Malaquias. Eis que eu envio o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Veio a igreja. Esses filhos desse altar do Cordeiro, que levantaram que este altar estava erguido, todas as doutrinas foram postas. A doutrina original, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tudo posto no seu lugar de forma original. As eras passaram, esse altar foi caído, foi derrubado novamente. Nas eras que se seguiram, não havia mais a doutrina original. A doutrina original apostólica havia sido derrubada. O altar estava caído. Era necessário agora que no entardecer Deus enviasse o profeta Elias novamente. Um homem com o espírito e virtude de Elias. Isso não é reencarnação. Reencarnação é doutrina falsa. Na verdade, esses homens, o homem do amanhecer, João Batista, ele veio no espírito e virtude de Elias. Ele era a terceira manifestação de Elias que estava preparando a primeira vinda de Cristo e erguendo o altar do Cordeiro que tira o pecado do mundo. No entardecer, uma quarta manifestação de Elias viria, um homem com espírito e virtude de Elias para reerguer este altar novamente que estava caído e agora cumprir a segunda parte da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias, e agora ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais. Agora, nossos apóstolos no entardecer, os apóstolos no entardecer são pais da igreja, porque foi eles que começaram a igreja no amanhecer. No amanhecer, eles eram filhos. No entardecer, eles são os pais da igreja. E Elias veio no entardecer
cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 12. Haverá luz no entardecer. No entardecer viria um profeta com o espírito e virtude de Elias para reerguer este altar que foi derrubado ao longo das eras e colocaria de volta o cordeiro no altar, o cordeiro que tira o pecado do mundo e nos levaria de volta à fé dos pais, à fé dos apóstolos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, erguendo de volta, trazendo de volta a palavra original como nossos pais, os apóstolos, pregaram. No tempo da tarde haverá luz. E aí cumpre-se a profecia de Malaquias 4:6, a segunda parte. Ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais. Que coisa maravilhosa! Os filhos estão sendo restaurados de volta à fé dos pais. Maravilhoso. Isto é maravilhoso. No amanhecer, ele tinha um profeta levando os pais, convertendo o coração dos pais à fé dos filhos, os apóstolos. Ali, quando começou a igreja, era o amanhecer. No entardecer, ele também teria um Elias, restaurando a fé dos filhos de volta aos pais, os nossos apóstolos, ou seja, os apóstolos no amanhecer. Isto é tremendo e maravilhoso. Que Deus te ajude a compreender. Shalom. Acabamos de apresentar Reflexões das Águias. Faça contato conosco 83-98806-4810. Estamos à sua inteira disposição.